Boa tarde, caros paroquianos e paroquianas. Vamos dar início a mais uma das nossas catequeses. Não é? Que todos aqueles que estão em casa, um bem-aja. Espero que estejais todos bem. E quando eu digo bem, é mesmo bem, não é? Benzinho. Provavelmente com assim, mais uns quilinhos a mais, assim como eu. Não é? A gente depois começa ficando em casa, começa a fazer coisinhas boas e depois é uma chatice. Não é? Pronto, é o que sucede. Mas, sobretudo, que estejais bem e que estejais felizes. Hoje, portanto, vai aparecer como catequese número 10, embora a gente já tenha tido outra sem folhinha. Nós vamos introduzir o livro do Êxodo, portanto, o segundo livro da Sagrada Escritura. E porquê? Porque este livro do Êxodo tem toda a importância e todo o significado para nós. E porquê? Porque aquilo que nós conhecemos da aliança de Deus com Moisés, os mandamentos, por aí fora, brota tudo deste livro, sobretudo deste livro. Então, nada como começar fazendo a nossa costumada oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, o Êxodo. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia e do Pentateuco, da Torá, da lei. Na Torá, na Bíblia hebraica, recebe o nome de Shemot, isto é, nomes. Shema é o verbo, é a forma verbal de ouvir, não é? Portanto, significa escuta, é um imperativo, escuta, ouve. Portanto, o Shemot tem a mesma raiz, significará os nomes, é um plural. Portanto, de acordo com o hábito judaico de intitular os livros a partir das suas palavras iniciais, Ve'elech Shemot, e estes os nomes dos filhos de Israel. Estes os nomes, basicamente, podemos nós acrescentar mais um bocadinho, estes os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito. O título de Êxodo provém da versão grega dos 70, que procura dar a cada livro um título de acordo com o seu conteúdo. Neste caso, privilegia os primeiros 15 capítulos, pois é aí que propriamente se descreve o Êxodo, isto é, a saída dos israelitas do Egito. Este léxico tem que ver prevalentemente com os grupos recalcitrantes que Moisés fez sair do Egito pela estrada do deserto. Mas, dada a importância determinante de Moisés, dos seus grupos e das suas experiências para a constituição de Israel e a formação da Bíblia, o seu léxico torna-se património comum, podendo expressar também as libertações de outros grupos da opressão do domínio egípcio. Vamos ver, queridos amigos. Israel, portanto, se nós nos recordamos, tem 3 grandes patriarcas que ficaram famosos: Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, estes 3 grandes patriarcas. Jacó, de alguma forma, vai gerar filhos. E estes filhos, não é, são, entre eles, encontra-se José, que parte para o Egito. Aliás, há uma relação muito estreita entre os povos de Canaã e o povo do Egito. Portanto, essa relação é tão estreita, que frequentemente vemos Israel a dirigir-se para o Egito, vemos os povos, digamos assim, estabelecerem relações comerciais com o Egito e, ao mesmo tempo, há ali uma relação de amor-ódio que é uma coisa doida. Porque, em determinada altura, depois, eles começam-se a deixar levar pela vida no Egito, a contaminar pelos rituais do Egito e depois acabam por se afastar do Deus único, do qual depois também iremos falar. Mas, neste contexto, importa perceber isto. Israel tinha ido para o Egito, através de José. Nós conhecemos o episódio de José. E depois o que é que acontece lá em Israel, no Egito?
começa a crescer. O povo de Israel começa a crescer, começam-se a tornar, digamos assim, abundantes, não é? Em quantidade, e os egípcios, e sobretudo o faraó, interpreta e começa a interpretar isso como uma ameaça, não é? Àquilo que é a soberania do Egito. Nós vamos conseguir encontrar essas referências no capítulo 1 do livro do Êxodo, portanto, e diz mesmo o texto que eles optaram por começar a exterminar as crianças, os meninos que nasciam. Ora, um desses meninos, chamado Moisés, foi encontrado, todos conhecemos a história, numa balsa de junco, num rio. E, ao ser encontrado, depois foi adotado pela filha do faraó. Ora, amigos e amigas, nós temos que perceber uma coisa. Este livro é muito complexo. E é complexo porquê? Nós podemos narrar e podemos falar e olhar para esta história numa perspectiva puramente literal. Aliás, a história já vai-nos dando, através da arqueologia, algumas pistas de que as coisas poderão não ter fugido muito daquilo que é narrado na Sagrada Escritura. Se bem que há outros elementos, que nós sabemos perfeitamente, que são alegóricos, que são mais de sentido simbólico. Para nos contextualizarmos um bocadinho, eu desafiava a que registássemos alguns pontos na questão cronológica, numa tabela cronológica. Então, nós poderíamos situar a presença de Moisés, digamos assim. Existem duas possibilidades vigentes. Uma é no final do século XV a.C. Portanto, ali durante o reinado do faraó Tutmoses III, que reinou entre 1468 e 1436 a.C., a altura em que ele faz campanhas militares na Palestina e na Síria. Portanto, essa é uma data possível. Vai surgir a seguir o faraó Akenaton, que tem uma particularidade. E a particularidade vigente, ou mais conhecida de Akenaton, é esta. É de ele adorar um Deus único. Mas o Deus único adorado por Akenaton não é o Deus da revelação. Ele atribuía essa divindade ao Sol. Portanto, o Sol seria o Deus único. Há quem veja nisto, e no facto do nome do faraó ter a mesmíssima terminação com o nome de Moisés, Moshe, Tutmoses, portanto, a possibilidade de haver aqui uma correlação e que efetivamente Moisés ou tivesse sido gerado assim num contexto palaciano, não é? Fosse meio irmão ou filho ou por aí fora de um outro faraó, e que tivesse bebido daqui e nele depois viesse a surgir toda a concepção do Deus único, daquilo que nós temos como o Deus da revelação, o Deus único. Há essa possibilidade, que eu pessoalmente não partilho. E há outra hipótese, portanto, que ele terá vivido, que é uma hipótese mais tradicional, que ele terá vivido por volta do século XIII, finais do século XIII, antes de Cristo, 1290 a 1224 antes de Cristo, portanto, e que corresponde ao faraó Ramsés II. Nós conhecemos, já o nome de Ramsés II soa-nos melhor. Ora, estas duas hipóteses, o que importa, isso sim, é que esta figura de Moisés, que é uma figura central no livro do Êxodo, de alguma forma vai marcar aquilo que é um dos pilares do Antigo Testamento, que é os 5 livros da lei, do Pentateuco, portanto, a Torá. E, amigos e amigas,
Neste momento, procuremos contextualizar-nos, além do fator cronológico, da situação em que o povo se encontrava. Portanto, o povo, a nível agora do livro, não é? Daquilo que é o livro do Êxodo, o povo vai se confrontar e o texto pode-se dividir da seguinte forma: opressão e libertação dos filhos de Israel no Egito. Este é o tema fundamental de capítulo 1, versículos 1 a 15 e 21. Nesta secção merece especial relevo as peripécias no Egito, como um povo que nasce no sofrimento. E a seguir seguem-se as pragas do Egito, que são 10. Nós já vamos percebendo, para aqueles que estão a iniciar a catequese, que alguns números têm um significado específico nas Escrituras. Por exemplo, creio que todos, ou se não temos todos, por alguma razão, pois não terá todos, não é? Todos, mas quase todos temos 10 dedos nas mãos. Pronto. O que é que sucede? Não é por acaso que as pragas que são atribuídas ao Egito são 10. Da mesma forma, não é por acaso que os mandamentos que Deus atribui a Moisés são 10. O número 10 é um dos números simbólicos na Sagrada Escritura. E é bom recordar mais um ou outro que podeis já ir guardando na vossa cabeça. O primeiro é o número 1. O número 1 é sempre atribuído a Deus. Escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um. Portanto, não esquecer isso. O número 2 é atribuído ao ser humano. E porquê ao ser humano? Homem e mulher. No homem, no ser humano, existe o bem e o mal. Portanto, há sempre uma dualidade constante no ser humano. Por isso, o número 2 normalmente é atribuído ao ser humano, ao homem, à mulher, ao ser humano. Pronto. Depois, outro que podemos já ir memorizando é exatamente o número 10, que é um número mnemónico, ou seja, que serve para a gente decorar. Por isso, é fácil decorar. Nós até costumamos contar pelos dedos, não é? Das duas mãos, as coisas, e é exatamente esse o significado. Os mandamentos eram decorados. Não matarás, não roubarás, não voltarás falso testemunho, por aí fora. Guardarás o dia de sábado, por aí fora. Então, os mandamentos eram contados pelos dedos, assim como as pragas do Egito. Porquê? Porque o livro do Êxodo é o livro da memória. Da memória do quê? Da memória da libertação de Israel do Egito. E a memória, toda a memória, não se pode perder. Porquê? E agora espero que percebais muito bem este ponto, queridos amigos e amigas, que é fundamental para percebermos mais tarde o contexto da teologia da última ceia de Jesus, da última Páscoa de Jesus. É que o primeiro pão que é comido na Páscoa judaica é o da memória da saída do Egito. Quando eles erguem o pão e este é o pão que os nossos pais comeram na terra do Egito, na casa da escravidão. Este, não é outro qualquer, é este, é o pão. Ou seja, a memória que se faz ali presente. Enquanto para nós ocidentais a memória é algo que passou, que nos vem à cabeça, mas que já está lá atrás, para um judeu não. Para um judeu, fazer memória é trazer esse acontecimento passado de novo à realidade presente. Há uma quebra entre os três tempos temporais, entre o passado, o presente e o futuro. Confunde-se um bocado essas três realidades. Porque o passado deixa de ser passado e passa a ser presente. Portanto, essa memória da saída do Egito, vai ser a memória de tornar presente a libertação do povo de Israel da sua primeira Páscoa. Ou melhor, na sua
primeira Páscoa. Não é por acaso que na primeira carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer o seguinte: transmito-vos o que também recebi. Na noite em que o Senhor foi entregue, tomou um pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, tomou um cálice e disse: tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança, derramado por muitos, fazei isto em memória de mim. 2 vezes a presença da memória. Portanto, aquilo que Paulo estava a dizer é que esta segunda Páscoa, a Páscoa definitiva, não é? Selada no sangue do Cordeiro, que essa era também uma memória, era necessário trazer presente esse acontecimento. Jesus, que se oferecia no altar da cruz, e aí está a teologia em embrião, a teologia do sacrifício da missa, a missa enquanto sacrifício, não só enquanto Eucaristia, mas sobretudo enquanto sacrifício, não aponta para a última ceia. A última ceia é veículo para uma outra realidade, que é o sacrifício da cruz. Portanto, queridos amigos e amigas, tenhamos bem presente este conceito de memória. Porque quando voltarmos a falar nesta Páscoa, na nova e eterna aliança, nós então vamos recordar aquilo que foi dito acerca desta primeira Páscoa, que é a Páscoa de Moisés. A Páscoa da libertação da escravidão física. Portanto, vamos dar continuidade. Depois, a caminhada pelo deserto. O povo de Israel vai andar 40 anos no deserto. Isto soa-nos a muita fruta, é claro. O número 40 é mais um número que podem decorar. Significa muitos ou muitas. Portanto, dizer 40 anos ou dizer que o povo de Israel andou muitos anos no deserto é a mesmíssima coisa. Da mesma forma, dizer que Jesus esteve 40 dias no deserto, sem comer e sem beber, é a mesma coisa que dizer que Jesus esteve muitos dias sem comer e beber no deserto. Claro que Jesus nunca iria passar 40 dias sem comer no deserto, porque sendo verdadeiramente Deus, é verdadeiramente homem também. E o ser humano acho que não aguenta mais do que 2 semanas sem comer. Portanto, o corpo desfalece mesmo. Agora, ter presente isto, o número 40 significa muitos ou muitas. Seja anos, seja dias, seja... Portanto, é uma medida de tempo. Vamos continuar. Então, o povo de Israel, portanto, nós vamos encontrar isto já no capítulo 15, é liberto, portanto, livre do Egito, e agora se tem esta experiência de povo em liberdade, de povo que caminha em direção à terra prometida. Entretanto, no capítulo 19, vamos encontrar uma outra aliança. Se bem que nos recordamos das últimas catequeses, não é? Nós falávamos do quê? Já vamos na terceira aliança. A primeira foi a de Noé, se bem que vos recordais, cujo sinal da aliança era o quê? O arco-íris, que se pedia uma série de coisas, na questão do derrame do sangue, por aí afora. A segunda aliança é com Abraão, o pai de muitos povos, não é? Aquele que... qual era o sinal da aliança? A circuncisão do prepúcio. E depois há uma série de prescrições à volta dessa aliança entre Deus e Moisés. Esta terceira aliança é selada com Moisés no alto do Sinai. E essa aliança, além de tudo o resto, apontava para 10 coisas que são fundamentais. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Convido os meus amigos e amigas, no livro do Êxodo, a verem esses 10 mandamentos. Vamos procurar vê-los e refletir um bocadinho sobre eles. Creio que poderá ser interessante para a nossa reflexão. E nessa altura, conhecer um bocadinho os mandamentos. Porque os mandamentos, para quem não sabe, não acabaram, devem ser cumpridos. Lá no Catecismo da Igreja Católica estão lá os 10 mandamentos. Portanto, a gente tem que os conhecer. E nada como os conhecer a partir das Escrituras, não é? A partir das próprias Escrituras. Ora, vamos lá aqui encontrar os mandamentos. Deus pronunciou todas estas palavras, diz o capítulo 20
logo no versículo 1, dizendo: eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Já estás. Não terás outros deuses além de mim, diante de mim. Não há cá outros deuses. Portanto, adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma e entendimento. Deus acima de tudo e de todos. Não farás, segundo mandamento, para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Porquê? Porque no Egito eles faziam estátuas com a finalidade de adorar aquilo que nós chamamos ídolos. Meus amigos, ídolos não são as imagens que nós temos na igreja. Não é isso que são ídolos. As imagens que nós temos na igreja, para esclarecer qualquer dúvida, têm o mesmo valor para um cristão católico que tem uma fotografia de alguém que nós estimamos e que amamos e da qual nós respeitamos. Nada mais. E temos imagens de quem? Homens, que foram homens e mulheres como nós. Jesus, o Filho de Deus vivo, foi verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. A mãe de Jesus, dos santos. Porquê? Porque nós os respeitamos. E mais a mais, nós, diante das imagens, nós não as adoramos, veneramos. Há uma diferença abissal entre venerar e adorar. O venerar implica uma asserção do coração, sem dúvida, mas tem-se a plena consciência de que quem está ali não é Deus. Porque uma estátua, uma imagem, não deixa de ser fábrica humana. Não deixa de ser algo que foi feito pela mão do homem. A gente chega ao pé de uma imagem e a gente olha para a imagem e é uma peça escultórica linda, mas não deixa de ser uma imagem. Aquelas que são, não é? Porque há imagens que também são muito feias, mas pronto. Normalmente elas são bonitas. Agora, nós não adoramos as imagens, respeitamo-las. Temos veneração por elas. Porquê? Porque a nossa adoração é só devida a quem? A Deus. Depois, não te prostrarás diante desses deuses. Diante desses deuses. Não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento. A gente já lá vai ao Deus ciumento. Que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até à 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas também ajo com amor até à 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus amigos e minhas amigas, esta questão de ser um Deus ciumento, se bem que se lembram, logo na primeira catequese, nós falávamos na questão da aliança. Homem e mulher estabelecem no matrimónio uma aliança um com o outro. Deus desposou o seu povo. A noiva de Deus é o seu povo. Assim como a noiva de Cristo é o novo Israel, a Igreja. Nós vamos encontrar isso no livro do Apocalipse. As bodas do Cordeiro com a Igreja. Portanto, essa esposa ornada, brilhante, resplandecente. Ora, se o povo se vira para outros deuses e começa a colocar outras coisas no lugar de Deus na sua vida, como é que Deus vai ficar? Vai ficar contente? Claro que não. Aí sim vão surgir os tais ídolos, os tais falsos deuses, que não são as imagens que nós temos na igreja. Eu acho isto tremendo, amigos e amigas. Permitem que eu faça uma pequena partilha. A gente pega num cantor, ou ouvimos a malta dizer, pega num cantor, este é o meu ídolo, que é um ser de carne e osso como os outros. Ouvimos falar, adoro isto, adoro aquilo, adoro aquele outro. Então temos uma carrada de deuses na nossa vida, em lugar do Deus único. Então somos idólatras. Não adorarás outros deuses além de mim. O lugar de Deus é único, exclusivo, pessoal e intransmissível na nossa vida. Avançando.
Não pronunciarás em falso o nome de Yahvé teu Deus, porque Yahvé não deixará impune aquele que pronunciar em falso o seu nome. Jesus até vai dizer de outra maneira: não jurarás por nada. Por nada. Nem por Israel, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem pela terra, nem pelo céu, porque é a morada de Deus. Nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés. Não jurarás por nada. Nem por um cabelo da tua cabeça, porque tu não mandas dos cabelos da tua cabeça. Tu não vais dizer se eles ficam brancos ou ficam... Agora já se pode dizer, não é? Pinta-se o cabelo. Mas pronto, naquele tempo não se podia pintar o cabelo. Mas nem isso nós podemos mandar. Então não jures por nada. Que o teu sim seja sim, o teu não seja não. Ponto final. Que a tua palavra valha mais do que qualquer acordo que tu possas tecer ou possas escrever. É nesse sentido que as coisas são ditas. Porque a Yahvé não... já disse. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Santificar, a palavra santificar, a raiz da palavra santificar significa separar. Ou seja, o dia de sábado é um dia separado dos outros dias. Padre Miguel, o sábado, calma. A Igreja apresenta, com base no fenómeno ou no facto da ressurreição de Jesus, segundo o que é dito, ter ocorrido no primeiro dia da semana, então a Igreja, logo no início, nos primórdios, começou, aliás, se quiserdes pegar nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, quando há uma rivalidade lá entre o sábado, a guarda do sábado, e o domingo, o primeiro dia da semana, Santo Inácio vai dizer que não, o que se tem que guardar é o primeiro dia da semana. Foi esse dia que o Senhor ressuscitou. Portanto, já nesse tempo havia essa tradição do primeiro dia da semana. Portanto, não se trata, para nós cristãos, ou melhor, para quem segue o cristianismo, o primeiro dia da semana é o dia da ressurreição de Cristo, da nova Páscoa, da nova criação. Por isso, transportou aquilo que era no sábado, na antiga lei, na concepção da antiga lei, transportou para o domingo, para o primeiro dia da semana. Portanto, trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado, e Yahvé teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o estrangeiro que está nas tuas portas. Porque em 6 dias, Yahvé fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso Yahvé abençoou o sábado e consagrou. Portanto, tudo isto vós podeis aplicar ao domingo. É claro, vós podeis me dizer assim: Padre Miguel, mas agora como é que a gente faz? Então, mas a gente agora, hoje em dia já não se compadecem disso. Antigamente sim, ainda se guardava muito o domingo. As pessoas não trabalhavam ao domingo e por aí fora, mas hoje em dia já é complicado. O importante, há uma coisa que é consagrada pela lei, não é? Que é o facto, há dois, aliás. A primeira é a liberdade de culto. A segunda é o dia de folga. Aquilo que eu aconselho a fazer é que no dia da tua folga, portanto, tu possas celebrar o teu dia consagrado ao Senhor. A gente sabe perfeitamente, porque se não for possível, tem que haver um dia de folga. E nesse dia tu consagras esse dia ao Senhor. Ao Senhor e à tua família, portanto. Porque quer uma coisa, quer outra estão relacionadas. Quer a família, quer Deus, estão relacionados. Porquê? Porque numa tu contemplas o amor a Deus acima de todas as coisas. E o culto a Ele. E no rosto da tua família tu consagras o amor ao próximo. Portanto, são 2 pontos que são fundamentais e que devem estar presentes sempre na tua vida. Por isso, se não conseguires cultuar ao domingo, se não conseguires guardar o domingo, no dia da tua folga, vive a tua fé. Vive a tua fé. Participa na missa, quando pudermos participar. Reza o que tiveres que rezar. Procura viver a tua fé nesse dia. Procura tirar um bocadinho para ler a Sagrada Escritura, para ler a vida de um santo. Portanto, nesse dia consagra, reserva um bocadinho do teu tempo desse dia a Deus. Não seja só para ir para as compras, ou ir para o Aqua, passa a publicidade, ou para ir para outro lado qualquer. Que seja, acima de tudo, para, primeiro, cultuar a Deus, e segundo, para demonstrares
com afeto e carinho e o amor à tua família. Depois, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que Yahvé teu Deus te dá. Honrar o pai e a mãe. A honrar o pai e a mãe é saber ouvir aquilo que o pai e a mãe têm para nos dizer. Padre Miguel, mas o meu pai e a minha mãe já estão no céu. Então, mas lembra-te deles. Reza por eles. Nas tuas orações pede a Deus que já os tenha recebido no eterno descanso, no repouso. Portanto, isso é fundamental. Não esquecer a memória dos pais. Não roubarás. Não matarás. Este mandamento, queridos amigos e amigas, já sei que aquilo que eu vou dizer vai gerar controvérsia. A vida humana deve ser respeitada desde o seu início até o seu fim. Nós não somos deuses para distinguir ou para destinar quem nasce, quem não nasce, quem morre, quem não morre. Porque nós ouvimos dizer várias vezes, eu sou dono do meu corpo. Não é bem assim. Não és dono do teu corpo. Queres uma aposta? Primeiro, tu não podes dizer quantas células tuas vão envelhecer e morrer e quantas vão viver. Como eu disse ainda há bocado, tu não tens poder para pôr um cabelo branco ou pô-lo preto. Tu não sabes tão pouco o dia em que vais morrer. Tu não sabes tão pouco o que é que se está a passar dentro do teu corpo que possa levar a alguma coisa, ou não, que possa ser prejudicial para a saúde. Nós não somos donos de nós próprios. Nós não somos deuses de nós próprios. Por isso, a vida humana deve ser respeitada, desde o início até ao fim. E, sem entrar em outro tipo de coisas, apenas dizer o seguinte: cada ser que é gerado num seio materno, geneticamente, é uma pessoa diferente do ventre materno. O facto de ser gerado dentro do seio materno não implica que se possa decidir a vida dessa criança. Portanto, aqui não se trata de fazer juízo de valores, porque sabe Deus, não só as sequelas, nem só as circunstâncias que levam a pessoa a fazer o que às vezes fazem. Dói-nos, sofremos. Muito mais sofrem as pessoas que o fazem. Mas isto deve-nos obrigar a perceber o que é essencial. Porque vivemos num mundo onde a ciência se desenvolveu tanto. Existem tantos meios para não permitir que uma gravidez desejada ou indesejada surja e aconteça. Não se utilize o aborto como um método contraceptivo. Não se deve usar. Não é um método contraceptivo. E não é um método contraceptivo porquê? Porque existem muitas maneiras para prevenir uma gravidez. Sobretudo nos tempos que correm. E não vale a pena dizer, não temos meios. Porque qualquer pessoa pode chegar a um hospital, um centro de saúde e recorrer gratuitamente a esses meios. Portanto, é preferível pensar-se e ponderar-se bem antes de fazer as coisas. E pensar que a sexualidade não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. É um ato de amor, é um ato, quase podemos dizer, sagrado, a intimidade entre um homem e uma mulher. Portanto, que haja essa compreensão e esse respeito. E a Igreja não pode fugir disso. A Igreja nunca poderá fugir disso. Sob pena estar a falhar aquilo que é a sua própria essência, que é a proteção da vida humana, o bem mais precioso que Deus colocou neste mundo. Sabeis porquê? Porque é o homem, o ser humano, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mais nada. Foi o homem e a mulher. Portanto, tenhamos isto bem presente. Depois, não cometerás adultério. Esta é outra. Porquê? Por uma razão muito simples. Isto da questão do adultério, tem muito que se lhe diga. Cometer adultério
não é só meter-se na cama da outra pessoa, que já está comprometido, ou do outro que não está, mas está a caminho de estar comprometido. Não. Cometer adultério também pode passar, diz Jesus, não sou eu. Não é o Padre Miguel que diz isto, é Jesus. Diz lá mais para a frente, no Evangelho de Mateus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar cobiçando no seu coração, já cometeu adultério com aquela pessoa. Toma e embrulha. Toma e embrulha. Portanto, ter isso bem presente. Está bem? O adultério não é só consumar o ato. É muito mais do que isso. É-nos exigido que também os nossos pensamentos sejam, em relação aos outros, puros. Padre Miguel, mas nós vivemos numa sociedade que não se compadece disso. Eu tenho alguns amigos meus que se dizem, tu és um mariquinhas, passa a expressão. Tu és um mariquinhas porque tu não foste para a cama com aquela, Então a gaja queria fazer isto e contigo, e não sei o que mais tu não quiseste porque és casado. Infelizmente isto ainda acontece, amigos e amigas. Mas sabeis onde é que ireis provar que sois homens ou sois mulheres de personalidade? É dizendo não. Não é fazendo aquilo que eles querem, é dizendo não. Aí é que se prova a têmpera e a personalidade da pessoa. Portanto, ter esse aspecto em consideração. Depois, não roubarás. Ainda há 2 ou 3 semanas a gente falava nesta questão do cobiçar e tal e coisa. Quando a gente cobiça já está a roubar. Já estamos. A gente tem que ter isso em conta. Depois, não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo. Porquê? Porque imaginemos que depois dessa situação nós estamos a matar ou estamos a conduzir alguém a uma pena que não tem culpa nenhuma. Como é que nós vamos viver o resto da nossa vida? Se é que temos consciência. Como é que vai estar a nossa consciência? Portanto, amigos e amigas, ter isso em consideração. Não cobiçarás, cá está, a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ou seja, não cobiçar nada do próximo. É isso que está a ser dito. E isto quer dizer o quê, queridos amigos e amigas? Que a cobiça é algo que não vem de Deus, que vem do maligno. O que é que nós devemos fazer se queremos ter sentimentos? Vamos dizer assim, numa linguagem mais moderna, positivos em relação a estas coisas. Uma coisa muito simples. Pensar assim, vou lutar para conseguir aquilo que quero. E aquilo que quero não é conseguir a casa da vizinha, não é conseguir o carro do vizinho, não é conseguir a conta bancária do... É lutar licitamente para conseguir esses bens. Os próprios bens. Não é andar a pensar, aquilo fazia-me era falta a mim, aquilo dava-me era jeito a mim, deixa-me lá ver se eu consigo. Não, isso não. Porque a cobiça leva sempre ao roubo. Sempre. Portanto, ter isso em conta. E até, olha, uma coisa tão simples quanto isto. Eu recordo numa situação, um determinado indivíduo, um compositor, isto é mais uma história do que outra, não se passou cá tampouco em Portugal, um compositor que gostou muito de uma música de um outro compositor de um outro país. E tanto gostou da música que alterou a letra, pegou nos acordes da música e aproveitou a música. Claro, aquilo foi um êxito no país dele. O que é que sucedeu? Aqui houve um roubo. A cobiça levou ao roubo. E levou ao roubo porquê? Porque roubou a propriedade intelectual do outro. Porque quem teve o trabalho em compor os acordes e fazer a letra da música foi o outro. Isto é um roubo. Por isso, amigos e amigas, lutar para conseguir as suas próprias coisas sem cobiçar aquilo que é alheio. Independentemente do que é que seja. Pena, pronto, nesta altura, a mulher seja considerada propriedade, não é? Claro que não é. Mas nesta altura era considerada propriedade. Por isso é entrar aqui no rol das coisas que pertencem ao homem. Pronto. É claro que nós estamos a falar de seres humanos. Não, hoje em dia este tipo de linguagem não enquadra. Está bem? Depois, avançar mais um bocadinho. Já me estou a esticar bastante. Eu se calhar vou só avançar mais um pontozinho e vou terminar a seguir. Está bem? Depois de falarmos na aliança no Sinai, iremos ver depois então a construção do primeiro grande santuário
lá mais para a frente, a partir do capítulo 25, por aí fora. A renovação da aliança no Sinai, por aí fora. Ora, a figura que devemos destacar, e vamos já calar a seguir, depois logo continuaremos para a próxima semana, com este tema, a figura que devemos destacar é a figura de Moisés. Moshe, Moisés. Moisés, acima de tudo, não sei se sabiam, Moisés era gago. Quem falava em vez de Moisés era Arão, era o irmão dele, porque Moisés não conseguia falar. Mas foi a Moisés que foi revelado o nome de Deus. É exatamente isso que eu vos quero propor como trabalho de casa. Como é que eu vejo o nome de Deus? Como é que eu encaro a pessoa de Deus na minha vida? E de que forma eu guardo os mandamentos de Deus na minha vida? Os 10 mandamentos. Perguntemo-nos quais são os desertos em que nos encontramos, e sobretudo agora este deserto da Quaresma em que nos encontramos, o que é necessário que nós façamos neste deserto para chegarmos à terra prometida, para chegarmos a esse encontro íntimo, profundo e sincero com Deus. Vamos terminar invocando a Santíssima Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos e até à próxima catequese, se Deus quiser.